Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente, realizando mais uma importante reunião desse especial Comitê de Tributação Previdenciária. Eu quero destacar conosco aqui hoje, ilustre advogado e colega que fará a apresentação do tema principal do dia, que depois será apresentado pelo professor Carlos Henrique, e quero agradecer, como sempre, a presença de todos aqui nesta tarde, em especial a coordenação dos trabalhos, ao professor Carlos Henrique, que preside esse comitê, e a doutora Mariana Vilela, que também está como vice-presidente desse comitê, um importante trabalho à frente dos temas de tributação previdenciária no Brasil. Conversamos agora há pouco, para aqueles que estão chegando e se reunindo conosco agora, sobre os temas de tributação previdenciária no Supremo, como tem merecido destaque, e algumas dificuldades, dependendo da maneira como o contribuinte tem levado esse assunto. Acho que o doutor Gustavo vai explorar isso aqui muito bem hoje. Hoje de manhã também, num encontro, falávamos com perplexidade sobre a questão da reforma tributária, que depois de vários anos de debate novamente, me parece que nós não teremos, seja na PEC 110 ou na 45, uma continuidade, pelo menos nesse ano e provavelmente no próximo ano. Há, além disso, uma lacuna que nós temos defendido aqui no Comitê de Tributação Previdenciária em relação ao aspecto, à discussão de tributação de folha de salários, em relação, no que diz respeito ao espectro da reforma tributária, né, uma lacuna, eu diria, imperdoável, levando em consideração os efeitos tanto para a empregabilidade quanto para a segurança atuarial e financeira da Seguridade Social, que esse tema não seja abordado. E, nesse rol de perplexidade, conversávamos também aqui, eu trago para os colegas, depois a gente pode falar um pouquinho, essa decisão do ministro Fux, em alguns casos, de invalidar votos do ministro Marco Aurélio proferidos por conta da sua aposentadoria antes, agora no plenário virtual, e que poderá impactar decisivamente algumas teses. Eu estava olhando aqui, para aqueles que depois tiverem interesse, mas nós temos aqui o tema 118 de repercussão geral, a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o tema 843 de repercussão geral, que é a possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes aos créditos presumidos de ICMS, e o tema 684, que é a incidência de PIS e COFINS sobre a receita advinda da locação de bens móveis. Ora, votos proferidos pelo ministro Marco Aurélio, já com o pedido de aposentadoria em plenário virtual, que, segundo o ministro Luiz Fux, e a ABAT, em conjunto com a PET, está endereçando uma petição assinada por ambas as entidades, questionando esse assunto, mas, e aí, já passando a palavra para o meu ilustre presidente, professor Carlos, eu concluo dizendo o seguinte: momentos de perplexidade e de insegurança jurídica que vivenciamos em relação à postura, eu diria, não só consequencialista, mas às vezes de ativismo judicial do nosso Supremo Tribunal Federal, que nos leva a refletir sobre a segurança jurídica. Vimos aí a discussão e que está acontecendo ainda sobre a contribuição previdenciária do 1/3 de férias, a mudança abrupta da jurisprudência, e outros temas que nos preocupam e que são caros para a ABAT, para a entidade, e a presença de todos vocês aqui é fundamental para que nós possamos discutir hoje. E hoje, com a alegria de receber, como disse, o nosso ilustre amigo e advogado, professor Gustavo Mitty. Então, sem mais me estender, passo a palavra ao professor Carlos para ele fazer a abertura do nossa tarde de trabalho, e aproveito para novamente saudar a presença de todos aqui. Obrigado, Dr. Harley. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui reunido com vocês. É um prazer presidir esse Comitê Permanente de Tributação Previdenciária e Reforma Tributária. Eu tenho a honra de estar ao lado da doutora Mariana Vilela, ao lado do doutor Henrique Dias, cumprindo essa missão aí dada pelo nosso presidente, pelo Dr. Harley, para manter esse comitê.
o nosso foco durante todo o nosso trabalho, o foco do nosso trabalho, melhor dizendo, são os senhores e as senhoras. O que a gente pretende com esse comitê permanente é estarmos lado a lado nas discussões, nos enfrentamentos dos temas, nas análises, inclusive teórica, das situações que os contribuintes vivenciam especificamente nas questões tributárias previdenciárias. Tenho certeza que o que a gente almeja é estarmos totalmente sintonizados com as necessidades de vocês. O grande apego que a ABAT tem é estar ao lado da advocacia tributária. Como o Dr. Harley bem pontuou, a gente vive uma fase muito complexa no país e muito mais complexa no direito. A insegurança jurídica é gigante. Aquela famosa frase que o Brasil é o único país do mundo que o passado é incerto, se torna cada vez mais verdadeira. E isso, por óbvio, deixa a todos, como profissionais, como estudiosos, como militantes, muito, muito inseguros. Então, o que a gente quer é estar ao lado dos senhores e das senhoras, enfrentando os temas, discutindo, contribuindo, enfim, nos tornando cada vez mais fortes pela participação de todos. Então, eu encerro essa minha abertura conclamando a todos a participarem do comitê, a demandarem, nos ajudando com demandas sobre temas que devemos enfrentar, sobre situações que querem ver analisadas, sobre situações que vocês achem que precisam discutir, tá? Para que isso não fique restrito à minha posição, à da doutora Mariana, do doutor Henrique, e sim a todos os membros. O fato de estar presidindo o comitê nada mais é do que uma questão de organização, tá? Então, por favor, peço a todos encarecidamente a participação, as críticas necessárias ao final dos eventos, tudo que for preciso, por favor, nos colocamos à disposição. E já, né, para garantir o nosso tempo, a gente encerra, a gente tem uma preocupação muito grande com o tempo dos senhores e das senhoras, então a gente vai encerrar pontualmente às 19 horas, o tempo do Dr. Gustavo. Então eu já passo a palavra para ele, apresento a todos. O Dr. Gustavo Rezende Mitni é especialista em direito empresarial com ênfase em societário e tributário, é bacharel em direito pela renomada PUC do Paraná, é diretor adjunto de atuação judicial do IBDT e membro do Observatório de Gestão Pública da cidade de Londrina. Eu acho essa parte do currículo do senhor, doutor Gustavo, fantástica. Sim, até por exercer função pública, o que a gente mais precisa é da sociedade ao lado do gestor público. Então, parabéns por essa atuação, por mais essa atuação. E o doutor Gustavo é reconhecido pela publicação Análise. Doutor Gustavo, a palavra é sua, tome o tempo que o senhor achar necessário e logo depois nós abrimos para as questões que eu tenho certeza que todos os nossos participantes vão ter. Muito obrigado. Professor Carlos Henrique, obrigado, presidente, pela gentileza, pela honrada abertura. Dr. Harley, obrigado com você, doutora Mariana, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês e obrigado aí para todos os participantes nesse momento. Pessoal, eu queria começar esse bate-papo nosso da seguinte maneira. A ideia é que a gente possa fazer, de fato, um bate-papo. Eu até um pouco antes estava comentando com o Dr. Harley, com o professor Carlos e com a doutora Mariana, a respeito de talvez a gente abrir um pouquinho aqui os temas previdenciários e deixar até mesmo para questionamento. Olha, eu gostaria de ouvir um pouco melhor sobre esse tema ou aquele tema, né?
Eu sou sócio de um dos escritórios, que é o professor Valera, é o titular principal, que leva o principal nome do escritório, onde a gente hoje tem uma carteira muito grande, toda sempre previdenciária. Então, assim, a área previdenciária realmente ela está dentro da nossa veia. Sou responsável pela área previdenciária do escritório. Então, a gente tem capacidade de discutir agora aqui no tema, no comitê com vocês. Eu acho que a ideia é que a gente consiga trazer o ponto de vista nosso para dentro do comitê. Não é o ponto de vista da ABAT, então, né? A gente vai ter divergências aqui, a ideia é essa. Então, a ideia é que a gente possa divergir aqui mesmo, mas talvez os pontos que a gente vai falar aqui sejam pontos que a gente já ou domine o assunto, ou sejam teses mais consolidadas, ou que a gente esteja acompanhando. Porém, a grande dificuldade que a gente percebe de mercado é como tomar esses créditos, como prosseguir, o que é ativo contingente, o que não é contingente, o que as empresas têm conseguido reconhecer em balanço ou não, como que elas têm feito para tomar esse crédito. Porque quando a gente fala de crédito previdenciário, passado agora o ICMS do PIS da COFINS, eles têm sido os volumes mais expressivos, né, os volumes financeiros mais expressivos que as empresas hoje têm tomado como crédito. Porém, o que a gente tem visto são coisas novas, como, por exemplo, os despachos decisórios que a Receita fez pós-junho e julho agora, deste ano. A gente até então não tínhamos visto quando se trata de previdência, né? Até julho de 2018, nós não tínhamos o E-Social. Pós-E-Social é que a gente começou a ter o pé de compra, né? A gente só tinha compensação. Tinha as retificações, tinha outras situações dentro de previdência para tomada de crédito, porém não havia o pé de compra. Então, a gente já estava acostumado, para quem trabalha com PIS, COFINS, IR, entre outros, aos despachos decisórios, mas para quem trabalha com previdência, nunca tínhamos visto, né, até então. Então, tem um tema aí que está bem latente, que é a questão dos despachos decisórios, que a Receita fez agora, pós-julho deste ano. A gente tem divergências de forma de tomada desse crédito, como que alguns escritórios têm orientado, como que outros têm orientado, como que as Big Four têm orientado, né? Então, assim, a gente gostaria de debater um pouquinho isso com vocês, como que a gente tem visto as empresas que não foram autuadas e que não tiveram despacho decisório, como que foi o procedimento que elas têm adotado. Então, esses eu acho que são pontos bem importantes aí, relevantes para que a gente possa conversar e iniciar esse debate. Acho que a gente pode fazer assim, se alguém tiver alguma opinião, alguma divergência quanto a isso, por favor, levanta a mão, na mesma hora a gente dá a palavra, abre o microfone, e vejo se vocês acharem que a gente pode prosseguir dessa forma. Vou pedir em delicadeza, estou tomando água direto na garrafinha, estou no hotel hoje, eu não achei nenhum copo por aqui, então vou pedir em delicadeza de tomar aqui no bico, tá, em plena apresentação. Peço desculpa. Pessoal, podemos seguir dessa maneira, a gente, se vocês quiserem, a gente abre um leque do que a gente tem aqui hoje em mais evidência, né, no tema previdenciário, e a gente pode ir escolhendo. Posso escolher logo no começo alguns 3 temas que estão mais em evidência e depois deixar com que vocês escolham para a gente debater especificamente sobre eles. Mas a ideia não é gastar muito tempo neles. Por quê? Os temas talvez sejam conhecidos, porém, todos eles vão cair num funil chamado obrigação acessória e legal. Como que eu tomo esse crédito? Como que eu faço? Seja pós-trânsito julgado. Então, vamos lá. Tem uma ação discutindo, vamos supor, verba indenizatória que já tenha transitado em julgado, né? Então, eu estava com um cliente, eu discutia aviso pré-indenizado, não tenho mais como perder. Talvez aqui, professor Carlos Henrique, esse seja um passado certo, não sei se ainda é tão incerto. Talvez o aviso pré-indenizado, pegar o pequeno do pequeno, talvez ele já seja, né? Então, aí eu tenho, mas e aí? Eu tenho chance de autuação, eu tenho que retificar, não tenho que retificar, qual que é o procedimento? Assim como outros temas que a gente entende que já sejam consolidados e o contribuinte se sinta apto a tomar aquele crédito, independente da via judicial. Tá, e aí, como que eu faço? O que a gente teve de empresas que foram autuadas ou não foram autuadas, a depender da metodologia. Então, como todos os temas vão cair nisso, independente se ele advém de decisão transitada em julgada
ou advém de uma decisão erga omnes, ou por convencimento do próprio contribuinte, independente disso, eles vão cair neste funil de como tomar este crédito. Eu acho que a gente poderia levar esse rumo desse comitê de hoje para este lado, se vocês acharem assim interessante. Vou espelhar aqui alguns temas, tá? Mas eu acho que o principal tema, até a Tânia está conosco aqui, pessoal. Estou vendo a Val, eu não vi se a Tânia está conosco hoje aqui no comitê. Eu vi que ela até publicou, acho que ela não entrou ainda. Tá, eu vi que ela mandou outro dia, ontem, no grupo nosso lá do WhatsApp, né? A questão quanto aos que estamos chamando de desconto, né? Desconto de verbas, onde a gente tem lá vale alimentação, despesa médica, vale transporte, despesa odontológica, né? São o que hoje tem sido chamado como descontos legais. Aqui eu queria colocar um ponto para vocês. Esse tema, ok para todo mundo, quando a gente fala de descontos? Eu acho que é um tema que tem brilhado muito, né? A gente tem falado muito. Confesso que esse tema surgiu para nós no passado, quando nós estávamos auditando a folha de pagamento de uma empresa que acredito hoje seja a maior empresa do país, de gestão de software de RH. Tá? Como que isso aconteceu? Lá no passado, eles tinham pedido exatamente para que a gente pudesse fazer uma opinião legal a respeito do aviso pré-indenizado. Eles, no software que eles disponibilizavam ao mercado, eles deixavam o aviso pré-indenizado ainda com incidência de contribuição previdenciária. E essa empresa veio nos questionar da seguinte maneira: olha, eu tenho que deixar isso era 2017, tá? Que acabado de sair o parecer da PGFN dizendo que não incidia a contribuição previdenciária sobre aviso pré-indenizado, mesmo pós-recurso repetitivo, mesmo pós toda aquela questão que foi antes. E a dúvida deles era: eu devo deixar isso com incidência ou não de contribuição previdenciária? Se eu tiro, eu corro o risco do meu cliente que está usando o meu software para gerar a folha de pagamento dele. Caso eu tire a incidência e ele venha a ser autuado, eu corro o risco de uma ação de regresso dele contra nós? Essas não eram as dúvidas. E quando a gente começou a analisar, a folha de pagamento para nós não batia, não fazia sentido, a gente não estava conseguindo encontrar a lógica. Por quê? Porque a gente via que o valor da remuneração do colaborador não era a mesma do salário de contribuição dele. E a gente só foi conseguir entender isso depois de entender como é que estava transitando na folha de pagamento, por exemplo, o Vale Transporte. Eu vou pegar Vale Transporte aqui, por exemplo, para usar um exemplo, porque todos serão iguais quando a gente fala de descontos. E depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando o nome desconto e com um pouco de cara de desconforto. A gente tem dado outra nomenclatura, tá? Para isso. Mas vamos lá. A hora que a gente foi entender o porquê que não batia, a gente começou a observar e o problema estava nessas questões dos descontos. O que acontecia? Vamos lá. Tem um colaborador que recebe, por exemplo, R$200 de vale transporte, tá? E o salário dele, só para a gente fazer conta redonda, fosse de R$1.000. Como que isso estava transitando na folha de pagamento? Ele recebe de salário R$1.000, e dos R$200 que ele tinha de vale transporte, até 6% a gente pode, o empregador pode descontar do empregado na própria folha de pagamento. Então, dos R$200, 6% de R$1.000 são R$60. R$60 eu posso descontar do empregado. E 140 quem arca é a empresa, o empregador. Tá? Gente, vou parar daqui a pouquinho dessas nomenclaturas para não ficar uma coisa confusa. Só quero dar um ensejo para entender o ponto aonde tem a divergência. Mas R$140 a empresa quem paga, R$60 quem paga é o empregado. E a hora que a gente via o salário dele ao final, estava lá R$940. Por quê? Daquele salário dele, R$1.000, descontava-se esses R$60. E a hora que a gente olhava a base de contribuição,
Ó, esqueci todos os outros eventos, estou colocando 5 só para ficar algo bem didático. Eu tenho lá, eu estava com R$ 1.000 de contribuição previdenciária. E o salário dele efetivo no bolso, 940. Então, mas por que isso estava acontecendo? E aí a gente foi entender. Aquele desconto do colaborador estava sendo tributado também. E a lei era muito clara para nós. Ela vinha e dizia o seguinte: vale transporte, vale alimentação, despesa médica, não há incidência de contribuição alguma. E isso começaram diversas ações hoje do Brasil afora. Tá? Bom, só fiz esse ensejo lá de trás para a gente chegar no momento que nós estamos hoje. A gente teve um julgado agora da segunda turma do ministro Herman, que já vinha se manifestando já há muito tempo, dizendo, olha, para mim isso tinha que compor a base de contribuição, sim. Tá? E hoje a gente teve um julgado da segunda turma. O que nós estamos alegando neste momento? Pessoal, a gente está entendendo que aqui, quando a gente fala de desconto, na verdade, nós não estamos dizendo que isso é um desconto, porque se a gente der nomenclatura realmente de desconto, por isso que nós estamos acreditando que ela está um pouco torta, essa jurisprudência da segunda turma. Ela está vindo dizendo que sim, isso deveria ser contribuição. Por quê? Porque o desconto é quando eu pago e eu venho e desconto aquilo. É diferente de uma antecipação. Isso quem pagou, de fato, foi o empregado. E se eu não tenho tributação no empregador, como que eu posso tributar o hipossuficiente? Essa está sendo a grande discussão hoje, quando a gente fala de descontos isentos, tá? Ou, no caso, de antecipação. Pessoal, por que eu quis só trazer esse ponto rapidinho? Porque eu acho que isso é de conhecimento de todo mundo. Vocês querem aprofundar nesse assunto ou podemos abrir o leque para falar de todos os outros e depois vir para aquele ponto que é onde eu gostaria de trazer esse comitê, que é a questão da tomada do crédito, da forma, do posicionamento da receita, das atuações. O que vocês acham? Eu queria ouvi-los para consolidar o Mariana, já que a doutora Mariana está conosco, doutora Halley, o que vocês acham? Eu gostaria, vou abrir aqui, Gustavo, se me permite, eu acho que poderia explorar um pouquinho em relação a essa tese, dada a proeminência do assunto, esse aspecto que você comentou de antecipação, não de desconto, talvez analisar um pouquinho o que você quiser analisar em relação a esse assunto e depois passar para os demais assuntos. Eu acho que esse assunto é um assunto relevante, não, professor? Não, Mariana? Acho até por estar em cima de uma posição, de uma decisão que, obviamente, não é ainda vinculante, mas que acaba de ser prolatada, eu acho que a gente poderia entender melhor essa questão, doutor Gustavo, se o senhor não se importar. Até no sentido da maioria dos pronunciamentos aqui pelo chat. E talvez também entender, Gustavo, um pouquinho da racionalidade, ou pelo menos do principal fundamento utilizado nessas decisões do STJ que estão agasalhando esse entendimento, para verificar se esses fundamentos eventualmente estão em linha ou não com a melhor premissa doutrinária a respeito, por exemplo, sobre o critério material da hipótese de incidência das contribuições previdenciárias patronais, da amplitude do artigo 195, com a dicção constitucional do 195A. Então, fique à vontade. Tá bom, não, tá bom, pessoal. Eu quis comer um monte desse tempo para entender realmente se a gente queria debater sobre isso ou não. Eu fui lá atrás e trouxe aqui para frente para ver isso. Então, vamos lá. E realmente, ele é menino dos olhos. Quando a gente fala de valores aí, dentro de previdência, tá? E quando a gente fala de valores de recuperação, o mais expressivo que a gente tem tido hoje, sem sombra de dúvida, diz respeito, sim, aos descontos isentos ou antecipação isenta, né? É o tema mais debatido que a gente tem hoje. Nós tínhamos 7 julgados no STJ até então a respeito de, eu posso chamar, vou tomar liberdade aqui de começar a chamar de antecipação isenta, tá? Para colocar pelo menos o posicionamento meu, não é um posicionamento geral, mas como antecipação.
A gente tinha 7 julgados. Foi o primeiro julgado que nós tivemos agora, de segunda turma. Infelizmente, para o contribuinte, ele veio pelo ministro Herman, ele foi o presidente, e é o único ministro que a gente tem dos 7 julgados, todos os momentos se manifestando de forma desfavorável à tese. Tá? No entendimento dele, isso é salário, ele entende que a gente, e aí entrando um pouquinho dentro desse julgado da segunda turma, tá? Entende que esse valor foi pago, ele é salário e depois descontado. Portanto, não entrando nas isenções do artigo 22 da 8.212. Tá? Porém, a discussão que a gente trava, e aí eu antecipo aos senhores, nós temos uma empresa que nós estamos agora na primeira turma com o resto, tá? Da Jaguar Frango, não tem problema falar, não há segredo de justiça aqui, tá? Um processo que a gente tem está à frente. Nós estamos tentando ter uma divergência entre turmas para que isso vá à primeira sessão. Tá? Então, esse é o nosso ponto. Nós, infelizmente, vimos diversos julgados, que são esses 7 julgados que nós temos no STJ, divergentes de outros que nós temos com trânsito em julgado que não chegaram ao STJ, com divergência de posicionamento. Então, vamos lá. Aonde estão sendo as divergências de posicionamento? Nós tivemos, dentro do escritório, algumas teses, falando em antecipação isenta, patrocinada por nós, que foi ventilada à mídia, então também vou colocar aqui, porque não vejo problema de sigilo, tá? E a gente teve trânsito julgado totalmente favorável, e que não são os argumentos dos que hoje estão no STJ. Por quê? Tá? Então, por exemplo, a Pague Menos. Nós tivemos um trânsito julgado para Pague Menos em todos os itens. Vale transporte, vale alimentação, no salvo engano, a despesa médica deles também agora transitou. Depois eu posso confirmar isso para vocês aqui no decorrer. Mas as duas primeiras têm certeza. Perdão, despesa médica e vale alimentação. Acho que vale transporte transitou agora. Qual que é a divergência da gente conseguir transitar em julgado favorável 100%, seja Pague Menos, seja ciclos, enfim, e outros contribuintes, e os que estão no STJ não estão patinando. Bom, são teses de quem pleiteou, alguns contribuintes pleitearam lá atrás, e eles estão batendo na tecla de que o desconto deveria ser isento. E aí a gente entra dentro do artigo, e aí eu vou pegar aqui para a gente fazer então a leitura, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. A gente, na 8.212, a gente tem lá, no artigo 28, nono, não integram o salário de contribuição para os fins dessa lei exclusivamente. A linha C, a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Esporte. Lá na Q, a assistência que eles estão perdendo é em dizer que isto é um desconto. O que os ministros estão alegando? Olha, espera um pouquinho. Se eu paguei e estou descontando, isso é salário. Aonde a tese ganhadora está indo? Está indo dizendo o seguinte, eu não paguei. Em nenhum momento isso foi salário. Eu antecipei ao empregado para que ele pague. Essa está sendo a divergência principal e que a gente tem visto divergir nos TRF. Veja só, não no STJ. No STJ, até então, nós temos apenas 7 julgados, com algumas pequenas divergências, em alguns momentos favorável ao contribuinte, em outros desfavorável, e agora sim a segunda turma se manifestando, dizendo que deve sim incidir a contribuição. Problemática, nós temos diversos contribuintes no país que já tomaram esse crédito, tá? A gente já tomou, isso já está reconhecido. Nós tivemos algumas das Big Four validando a operação, dizendo que isso não era ativo contingente. Diversos escritórios também, e doutrinadores,
reforçando a tese, né? Então, essa é uma problemática que nós vamos ter aí no âmbito da economia também. Doutor Halley, dentro disso, por favor, para a gente poder fazer até um bate-papo e não ficar um monólogo, a gente deve aprofundar algo a mais aqui? O que vocês acham, Mariana, doutora Mariana, professor Carlos Henrique? Só, doutor Halley, deixa eu fazer até um comentário por que eu estou insistindo em aprofundar ou não. Estou com medo do comitê inteiro, e aí depois eu pedi até para a Mariana, se você puder espelhar a tela, estou com medo da gente fazer um bate-papo e ficar focado apenas nisso, e o tema previdenciário de recuperação é muito, muito vasto. E eu queria ampliar essa tela só para mostrar para vocês, e todos eles vão convergir no principal forma, que é como tomar esse crédito, onde estão as maiores dúvidas, como tomar, como operacionalizar. Então, esse está sendo o meu medo, por isso que eu estou tentando não entrar. Se a gente for voltar à questão 195 da Constituição e começar a debater a divergência do 22 para o 28, e ficar, talvez a gente vai chegar às mesmas coisas que a gente, de uma prévia leitura, consiga. E um comitê tão qualificado como esse, talvez a gente possa dar um passo à frente. Eu gosto disso, doutor Gustavo. Eu acho que o senhor colocou o ponto, e depois eventuais debates ou discussões a gente retoma na parte do vamos aproveitar toda a sua expertise nesse ponto novo, na operacionalização desses créditos, e depois, nos debates, a gente entra nas questões mais teóricas, vamos dizer, disso, em cada uma das teses. Perfeito. A gente pode falar também, professor Jamil, algumas situações aqui, ó. Mariana, você consegue espelhar para nós? Eu encaminhei. Bom, pessoal, então, o que eu queria trazer para vocês? Então, eu estava falando para vocês a questão do tamanho do leque, né, que a gente tem de contribuição previdenciária hoje. Né? Então, a gente vem aqui, a verba indenizatória. Verba indenizatória, ainda há o que se falar, há algo a ser feito. Né? Então, o que a gente tem visto diversos contribuintes jogando um pouco de inteligência financeira por trás dessas questões jurídicas. Então, por exemplo, eu estou lá com a minha ação, com um aviso pré-indenizado, 15 primeiros dias, e também um terço de férias sendo pleiteado junto. Né? E um terço de férias fica lá patinando, não deixa as demais transitarem em julgado. O que a gente tem visto ou o pedido do trânsito em julgado antecipado, né? Ou então a desistência dos últimos 5 anos, apenas dos últimos 5 anos, e apenas sobre os 2 eventos. 15 dias aviso indenizado, ponto final. Por quê? Porque esses, uma vez que eles não estão mais sob júdice e em sendo mandado de segurança, de condenação ordinária a gente não consegue porque a Receita não vai anuir. Mas em sendo mandado de segurança, não cabe anuência da Receita. Então, ao desistir, a gente foge do 70A e do CTN. Então, o contribuinte consegue oxigenar e colocar isso para dentro. E, de novo, ele vai cair aonde? Lá no funil que nós vamos conversar, que é como colocar isso para dentro. Mas aqui a gente também tem um tanto de dinheiro aqui em mesa, bem interessante. Tá? Então, nós vemos indenizatórias mesmo, naquelas que a gente estava discutindo, aquelas 3, que como o professor Carlos muito bem colocou, no nosso passado incerto aqui no Brasil. Né? Então, tirando o passado incerto de um terço de férias ali, a gente tem outros 2 que a gente tem segurança jurídica teórica. Né? Então, a gente tem visto diversos contribuintes fazendo aí uma operação financeira mesmo, debaixo do guarda-chuva jurídico. Né? Além disso, prêmios, bônus e gratificações. E a gente teve tanto solavanco quanto a isso. Nós tínhamos uma jurisprudência, vamos chamar assentada, quando diz respeito à gratificação, né? Dizendo o seguinte, olha, se ela não era ajustada, eu não tenho incidência. Porém, se ela fosse ajustada, eu tinha incidência. E aí, depois disso, a gente teve reforma trabalhista, onde veio dizendo o seguinte, olha, prêmio e bônus não tem incidência de contribuição, nenhum tipo. Depois da reforma trabalhista, a gente teve uma medida provisória dizendo o seguinte, não é bem assim, é só se for pago até 2 vezes ao ano. Depois, a medida provisória caiu. Aí a gente vem o contrato verde e amarelo.
dizendo, não, ó, então a gente tem outras sistemáticas. Traduzindo, a gente tem tanto solavanco, quando a gente fala do que a gente tem que tributar em prêmios, bônus e gratificações, e isso, a gente tem diversas lacunas aqui dentro. Então, a gente tem prêmios que, às vezes, a gente tem contribuinte pagando que não deveria estar pagando, e diversos outros casos de contingência. A gente tem alguns contribuintes que tomaram parecer pós-reforma trabalhista, achando que aquilo não incidia, e tirou incidência de todos os bônus, de todos os prêmios. Então, a gente tem contingência aqui também. Então, aqui é um ponto bem interessante a ser colocado, tá? Então, de análise. Um outro ponto que eu quis trazer para vocês diz respeito ao INSS e ao IR retido. O que é isso aqui? A tese é muito simples, a gente colocou no mercado isso não tem muito tempo, né? Tem alguns anos. A primeira ação que a gente teve foi uma ação com uma matéria grande do valor econômico, foi da Kellogg's, e a gente conseguiu uma decisão favorável. Isso a gente não tem ainda acórdão quanto a isso, tá? Mas a questão é muito simples. E que o INSS retido nada mais é do que o INSS da própria base. Então, vamos supor, eu tenho um colaborador que receba R$5.000. Como que funciona na folha de pagamento dele? Como que isso transita? O colaborador recebe R$5.000 de salário. Desse salário dele, 20%, para quem não está na denominação da folha, mais o RAC, mais terceiro, eu pago a título de contribuição previdenciária. E 11%, vamos falar 11%, a gente tem uns quebrados, né? Quando, no caso de 5.000, seria 11%, 8%, 11%. Eu faço o que eu retenho do empregado, retenho a título de INSS. Bom, traduzindo, colaborador que recebe um salário de R$5.000, tem a folha registrada de R$5.000, ele, de fato, recebe 4.450. Por quê? Porque 11%, 550, foi retido dele a título de INSS. E quando eu, empregador, vou pagar a contribuição previdenciária, aqueles 20% sobre a folha de pagamento, eu estou pagando sobre 5.000 e não sobre 4.450. Ou seja, eu estou pagando 20% de INSS patronal sobre os 11% do INSS retido. Eu estou pagando literal INSS sobre INSS. Isso é talvez se o país fosse um pouquinho mais sério, isso nem mesmo deveria ser uma discussão judicial. Porque se isso não for bitributação, sei o que pode ser bitributação. Se isso não for literal INSS sobre INSS, nós estamos pagando os 20% sobre os 11%. Então, e a mesma sistemática se dá no IR, quando retido. Eu vou lá depois e pago contribuição previdenciária sobre o IR que foi retido. E também não é salário dele que eu estou pagando sobre tributo. Então, isso é um outro ponto que também a gente tem visto aí enaltecer aí os olhos dos contribuintes. Alguns mais arrojados entendem que isso é crédito. A gente não entende que isso é tese, porém é uma bela de uma tese, porque isso é contribuição, isso é uma bitributação nítida, né? O afastamento de gestantes. Pessoal, aqui que a gente tem uma discussão bem interessante, a gente viu agora, por exemplo, no Covid, que diversas realização foi expressa, né? A gente teve edição dizendo o seguinte, olha, gestante não pode trabalhar, né? Então, em ambiente insalubre. Só que isso não é nenhuma novidade. A 394 lá da CLT já trazia para a gente dizendo o seguinte, olha, se a gestante estiver em ambiente insalubre, ela é afastada e recebe salário de maternidade. Ponto final. Eu não tenho discussão aqui, não tenho que ser inventado aqui. E o que a gente tem visto é que os contribuintes perderam ou não têm buscado essa oportunidade. Então, a gente tem diversos setores em que a gestante tem que ser afastada por lei, principalmente agora quando veio a questão do Covid, e que muitas vezes estão deixando de pleitear o salário maternidade. Então, quando a gente veio com a legislação dizendo, olha,
a gestante não pode trabalhar no período do Covid. Opa, então para um pouquinho, você não pode trabalhar porque o ambiente é insalubre, o que é isso? 394, terceiro da CLT. Eu tenho que pagar salário maternidade. Tá? Então, esse é um outro ponto que a gente tem visto, que alguns contribuintes têm ido atrás, outros não têm ido atrás. Outra situação perfeita é a questão da CPRD. Foi discussão grande agora, né? Quem ia entrar, quem não ia, se ia prorrogar ou não ia prorrogar na CPRD. Mas o que a gente percebe é os setores que foram saindo da CPRD ou por opção, tá? Que não optaram por estar com a contribuição sobre a receita bruta, ao invés de folha de pagamento, muitas vezes, a hora que vai pagar as férias do seu colaborador, quando optou por não mais estar na CPRD, estes têm pago sobre as férias do colaborador os 20% do INSS patronal, uma vez que optou por não estar mais na CPRD. Só que esquecem que o período aquisitivo das férias é no passado, são os outros últimos 12 meses. Ou seja, o período aquisitivo já foi adimplido a contribuição previdenciária pela CPRD. Eu não tenho que pagar os 20% agora, ele já está pago. E isso diversos contribuintes não têm percebido. Outra situação que nós temos diz respeito a expatriados que contribuem para o seu país de origem, e aqui nós também estamos contribuindo para eles, e a gente tem diversos países, alguns tratados, onde eu não preciso ter essa contribuição salarial, e eles 100% são recuperados, alguns contribuintes recuperando e outros não. Mas, pessoal, ó, eu peguei uma coluna, está vendo que tem várias colunas aqui. Eu peguei uma coluna e só fazer um pupurri aqui rapidinho, para entendendo quantos temas de recuperação previdenciária a gente tem. E o objetivo que eu quis trazer para vocês é esse, é dizer, olha, não é entrar dentro de cada um e debater cada um deles, porque isso aqui seria... tem tema aqui para muitos comitês, né? Daí você poder debater cada um dos temas. Mas a ideia é mostrar a amplitude que nós temos de projetos de tributos previdenciários, de contribuição previdenciária. Temos diversos, e a gente tem um monte de contribuinte, ora metendo mão pelas pernas, tá, pelos pés, porque tem feito de forma errada, outros deixando a oportunidade mesa, e outros sedentos por ter essa oportunidade, mas não sabem como operacionalizar. Então, esses são os pontos que eu queria trazer. Pessoal, dessa primeira coluna, esse pupurri dessa forma é legal, podemos fazer isso nos demais, e entramos na questão das contribuições, da forma de tomada de crédito, falamos um pouquinho dela agora. Como que vocês pretendem? Doutor Gustavo, eu acho que o senhor tem um controle do tempo, né? A gente teria aí mais uns 15, 20 minutos antes de abrir para os debates. Então, talvez o senhor possa controlar o tempo indo para... Bom, faça do jeito que o senhor achar melhor. Só gostaria que a gente respeitasse isso, porque eu acho que nós vamos ter bastante questão a enfrentar. Perfeito, perfeito, professor. Bom, pessoal, então assim, o que eu quis dizer, a gente tem um monte de temas, só rapidamente falando para vocês, tá? RACPA. A gente tem um monte de outros temas da mesma situação aqui, que diversos contribuintes não veem, tá? Então, vou pegar um tema só daqui, só para entender e explicar. Eu tenho lá reclassificação de CBO. Por que tem reclassificação de CBO? Raramente algum contribuinte ainda não aponta a preponderância. Por quê? A única contribuição que deve ser paga não pela atividade core, né, não pelo core business da operação, e sim pela atividade preponderante, é o RAT. Essa é a única contribuição que nós temos social a ser paga pela sua atividade preponderante e não pela sua atividade doutrinária.
Só que isso a gente já viu, isso é um movimento antigo. Então, não adianta a gente vir agora aqui e falar, porque isso já é instrução normativa, isso é solução de consulta, já tivemos COCIP sobre isso. Então, assim, esse é um tema que raramente algum contribuinte não está apontando. O que nós temos observado agora é diferente. É contribuinte apontando uma preponderância, seja ela divergente, gerando um RAT menor ou maior, porém sendo autuado no caso de RAT menor. A Receita não autua no RAT maior, mas no RAT menor ela autua. Sendo autuado, né? Sendo autuado, por quê? Não porque a preponderância está errada a hora que a gente olha o CBO, mas porque o CBO está errado. Como que isso acontece? A gente vê o seguinte, o colaborador entrou ali no almoxerifado da empresa e ele vai progredindo de cargo. Só que, ao progredir, muitas vezes o profissional de RH não muda o CBO dele, que está atrelado. Ou então, pior, a gente tem a forma de colocar o CBO e a análise do SENAI, a gente tem que olhar pelo IBGE como que está a operação, o que é a atividade de fato que ele faz. E muitas vezes ela não é explodida como um todo. Vou dar um exemplo de um contribuinte, que é o maior contribuinte hoje do país, a respeito de laboratórios. Tá? Ele tinha, na sua folha de pagamento, a preponderância de laboratório, de análise, de técnicos de análise. E isso estava preponderando um RAT de 3%. E quando a gente foi ver, realmente ele estava contando a preponderância correta. Porém, a hora que a gente explodiu a atividade da maioria dos empregados por CNPJ, que é importante, a hora que a gente foi explodir isso, o que a gente percebeu? Que a maioria desses técnicos estavam numa outra classificação, porque eles não tinham contato com a radiação, que era aquele que levava ao KNAI, que levava a alíquota de 3%. E eles caíam na classificação do técnico que não tem contato com essa radiação e levavam uma alíquota de 2%. Isso, por si só, é uma economia de 1%. Você imagina nos últimos 60 meses, nos últimos 5 anos que a gente pode esperar, são 60% de uma folha bruta. Mas Selic é uma folha de pagamento de volta, bruta. Então, assim, aqui, cada um desses temazinhos são valores muito altos que a gente tem. Né? Então, mesma situação na análise de rubrica da folha de pagamento, a mesma situação no RAC, a mesma situação de contribuição previdenciária nos processos trabalhistas. Normalmente, quem cuida de carteira trabalhista dos contribuintes é o advogado trabalhista. Quando do trânsito em julgado, e pela emenda complementar 45 de 2003, vem já a guia dizendo assim, olha, empresa, você tem que pagar tanto, seja tanto para o empregado e tanto de contribuição social, o advogado trabalhista nada mais faz do que encaminhar a guia para que a empresa vá lá e pague. Só que muitas vezes, o que acontece? Quando a gente vai olhar aquela guia, a gente tem o FAP apontado de maneira errada. O FAP todas as vezes está neutro. Que empresa que tem um FAP inferior a 1%? Exemplo, eu tenho um RAT de 3% e um FAP de 0,5%. Quanto que é o meu RAT ajustado? 1,5%. A hora que ele calcula a folha da guia trabalhista, a GPS trabalhista que paga, ele vem lá e calcula 3% do RAT e 1% de FAP. FAP neutro. Só que eu joguei fora 1,5%. Aí a gente pega empresas com passivo trabalhista gigante, olha quanto dinheiro é jogado fora todo mês. E quando a gente fala de decadência trabalhista, que muitas empresas não observam, já passou o prazo da receita, é decadencial para ambos. E quando a gente olha a desoneração, por exemplo, empresa que está na desoneração da folha de pagamento, e o juiz não vê, a hora que manda condenar pagando os 20% da folha. Opa! Mesmo que eu deva 1 milhão para aquele colaborador, se ele está no período aquisitivo e eu estou na CPRD, eu empregador, a minha contribuição previdenciária já está dividida pela CPRD. Então, assim, gente,
A ideia que quero trazer para vocês não é aprofundar em cada um deles agora, no debate com o professor Carlos Colocou, que vem e aprofunda em cada um. Mas tem muito crédito, tem muita coisa errada em meio. Bom, qual que é a grande problema? Muitas vezes, isso a gente já sabe, né? Agora, a dificuldade é como operacionalizar isso. Janaína, se quiser até tirar a tela, obrigado pela gentileza, viu? Então, o que acontece? Vamos pegar lá, vamos falar um pouquinho antes dos espaços decisórios, que foi o que eu comentei no começo da apresentação, que a gente viu agora acontecer muito pós-julho deste ano. Mas como que funcionava a contribuição previdenciária até então, antes do E-Social? Antes do E-Social, eu já tinha a obrigação legal, pela própria 812, no 32A, dizendo que eu tinha que retificar para que eu pudesse tomar um crédito. Eu tinha que retificar o quê? CETIP. Além disso, a Receita é muito clara em dizer isso em todos os momentos. E aqui é um ponto que eu, pessoa física e meu escritório, a gente não deixa nunca de bater que, se eu quero fazer uma tomada de crédito administrativa, eu tenho que seguir a cartilha da Receita. Eu não posso querer ir contra a Receita. Se eu for, a probabilidade de autuação é grande. E a Receita já dizia também, assim como a legislação, olha, quero tomar crédito, eu tenho que retificar a CETIP. Por quê? Vamos lá. Eu, contribuinte, tenho um crédito que eu fiz a conta aqui, no meu papel de pão, ou na minha melhor forma de Excel, ou no meu melhor software, e identifiquei que eu tenho R$1 milhão de crédito de aviso pré-indenizado. Eu não posso simplesmente chegar lá na Receita e colocar na minha guia uma compensação de R$1 milhão e falar, toma, Receita, engole goela abaixo, porque isso é aviso pré-indenizado. E você não tem como questionar, não é assim, espera um pouquinho. Você tem que demonstrar, contribuinte, para mim, Receita, qual é o seu lastro. E mostra que você realmente pagou isso. E qual que era a forma de fazer isso? A retificação da CETIP. Eu tinha que entrar lá, colaborador por colaborador. O que aconteceu pós-E-Social? Pós-E-Social, no momento que nós estamos hoje, é um momento híbrido. Eu tenho que fazer tanto no período de CETIP, dos últimos 5 anos, que é antes de julho de 2018, que a maioria é de 2018, quanto eu tenho que retificar o E-Social pós-julho de 2018. Como e por quê? Então, vamos lá. Eu tenho lá R$1 milhão, vou insistir no aviso pré-indenizado para a gente não entrar em discussões de teses, tá? Mas a gente poderia falar de antecipação isenta, a gente poderia falar de qualquer outro tema, seja classificação de CBO, seja verba indenizatória, seja qual for o tema. Eu tenho R$1 milhão. Quem me gerou R$1 milhão? Vamos supor, eu tenho lá 500 funcionários e R$1 milhão a ser restaurante. Quem me gerou esse R$1 milhão? Foi a base desses 500 funcionários. Nos últimos 5 anos, claro que não está mais lá, claro que eu saí. Como que eu faço esse cálculo? Eu tenho que entender a folha de pagamento, o João, que às vezes nem está mais na empresa, quanto que era o valor do João do salário dele. Sobre o João, vamos supor, 15 dias. Quanto desses 15 dias foi pago, foi contribuição previdenciária patronal? Quanto foi 20%? Quanto foi o resto? Quanto foi terceiro? Eu pego esse valorzinho pago sobre o João, separo ele e Selic. Ele é selicado. Isso não há discussão. Isso é passivo. E selico ele. E deixo ele parado aqui. Eu vou calcular o João, o fulano, o Beltrano, em todos os colaboradores. Para fazer um mês. E eu tenho que fazer isso nos últimos 5 anos. E se for advindo de uma ação judicial? Súmula. Solução de consulta 132/2016 da própria Receita. Eu tenho que retificar independentemente de obrigação, porque eu Receita não sei quanto você pagou. Me prove. Eu vou lá, separo o valorzinho por valorzinho de todos os colaboradores. Depois disso, o que eu tenho? Nada. Eu só tenho uma memória de cálculo analítica. Isso não é lá.
Como que eu gero laço segundo a própria Receita? Eu tenho que ir lá na base do João e falar, olha, a contribuição do João não era R$ 200, deveria ter sido 198. Opa, mas e o pagamento do João? Aí o que eu tenho que fazer? Vincular a GPS paga para comprovar o pagamento. Ele é o chefe do pagamento. Senão, não tenho comprovação. Senão, só é informação. Eu estou repetindo informação. Isso não é lá. Então, eu tenho que ir lá no João, retificar na base da CEFIP. Eu abro a GFIP, que retifica. E pós-social também. Só que, além de retificar a GFIP, eu ainda tenho que fazer a DCPF web dele e, depois disso, submeter o pé de conta. Faço a férias, depois a deconta. E isso, um a um, eu tenho que fazer em todos os colaboradores, porque não quer dizer que o João recebeu um texto de férias e o ciclano também recebeu. Não quer dizer que o fulano foi mandado embora, que o Beltrano também foi mandado embora. Então, isso é colaborador por colaborador. Quando a gente faz isso, a gente faz o quê? O laço. E aí, gente, trazendo para a atualidade e de tema de tamanha importância, eu não sei quantos de nós aqui temos clientes que foram autuados ou que tiveram despacho decisório agora nos últimos tempos de contribuição. Passando uma experiência para vocês, dos grandes contribuintes, de modo geral, a gente observou que os contribuintes que não fizeram retificação, todos fizeram, e que compensaram mais de R$ 20.000, todos tiveram despacho. Na verdade, tiveram, primeiro, o pedido da intimação para autorregularização, no prazo de 45 dias, e os que não fizeram a autorregularização, retificando, demonstrando, ou porque não tinha base, ou porque não tinha lastro, tiveram a declaratória agora. Então, assim, a grande diferença que a gente percebeu foi demonstrar ou não demonstrar. O que nós vivemos de julho de 2018 até agora foi um período tranquilo, que muitos acharam que foi a casa da mãe Joana, porque não estava tendo despacho decisório, não estava tendo intimação, e todo mundo estava acostumado com PIS e COFINS, já estava acostumado com isso desde 2013. E aí acharam que, vou colocando crédito conforme eu quiser colocar. E aí a gente teve tantos autos decisórios que a gente tem visto agora, e diversos autos de auto-infração. Então, assim, esse é o ponto que eu queria colocar para vocês. Então, não adianta, gente, a gente bater, e aí, respeitando que tem mais 4 minutos para a gente terminar, aí 45 minutos antes das 7, né? Não adianta a gente querer enfiar goela abaixo da Receita, tese. Se a gente estiver convicto daquilo que nós estamos tomando como crédito, tá? Mesmo que a gente faça o nosso risco assessment, mesmo que a gente faça o nosso... Olha, eu acho que aqui eu tenho uma probabilidade talvez de atuação da Receita, mas eu acho que eu ganho no judiciário. Legal, está dentro do meu planejamento. Mas o que a gente não pode fazer é a tomada de crédito de forma que venha contaminar o próprio crédito. Então, eu pego um crédito bom e ele é glosado e autuado. Por quê? Porque a forma como eu fiz está errada. E ainda correndo risco de fraude, 220%. Então, aqui a importância de se demonstrar. Porque mesmo que, porventura, o fiscal não concorde, uma vez que eu venho e demonstro todo o lastro, demonstro a minha operação, a gente não vê nenhuma autuação majorada. Então, ainda assim, quando ele vem a 75, e aí a gente tem aquela questão da discussão, quando fala dos 70, dos 50 mais 20, né, que os 50% está lá, muito provavelmente caia isso, aí ainda tem um fôlego aí para vir e pagar, fazer uma maneira instantânea ou não, enfim, a gente também pode abordar essa situação, mas aí entra dentro do planejamento fiscal das empresas, né, talvez é o dinheiro mais barato que ela tem para tomar naquele momento, também é um outro ponto, mas aí abre o leque para diversos pontos, né, que é o viés financeiro
tiver de como se capitalizar, mas, independente se ele for por viés financeiro, independente se ele for por viés jurídico, tem que ser feito a não caracterizar nenhum tipo de fraude, eu tenho que demonstrar isso. E o que a gente tem visto é, sim, a Receita tem acolhido diversas teses, pelo incrível que pareça. Agora, não sabemos se tem convencido o fiscal de fato, ou se é porque, espera um pouquinho, entre eu ter que autuar um que eu estou vendo que está tudo errado, que não fez nada, e o outro que eu vi que está tudo certinho, deixa eu ir nesse aqui primeiro, que talvez, como a Receita não tem tanta mão de obra assim, é mais fácil a gente ir pelo caminho onde eles veem maior chance de êxito, né? Então, é isso que a gente tem observado. Pessoal, desculpa se no começo da apresentação eu tentei levar para um lado e talvez eu não tenha percebido que a gente queria aprofundar em alguns temas, tá? Eu quis ser breve exatamente para o tamanho de tanto de tema que a gente tem para debater. Por quê? Como a ideia é que esse comitê perpetue, a gente tem muito tempo para debater depois cada um dos pontos quando a gente fala da questão conceitual. Mas como nós estamos vivendo esse momento dos despachos decisórios, acho que era algo muito importante para a gente poder falar aí de como, o que, e aí sim a gente debate cada um deles. Muito obrigado, doutor Gustavo, parabéns, é muito animadora, muito animador ver a visão que o senhor tem sobre as teses e as posições dos contribuintes. Eu, antes de passar a palavra para a doutora Mariana, para o doutor Halley, principalmente para os participantes, eu me vejo obrigado a corroborar, né? Como a maioria dos senhores sabem, eu ocupo o cargo de auditor fiscal e eu estou no julgamento há muitos anos, né? Então, depois da tributação, minha carreira é fiscalização, tributação e depois julgamento. E eu sou obrigado, né, por ser expressão da verdade, a corroborar os seus comentários sobre o como proceder a essa retomada de crédito. O senhor é muito feliz, foi muito feliz ao colocar a importância do procedimento, né? Fica muito difícil para um auditor fiscal reconhecer um direito creditório do contribuinte se ele não mostra o direito creditório. Então, não adianta eu ter a certeza daquele meu direito creditório se eu não apresentar para a Receita que eu tenho crédito. E o modo como o senhor bem coloca é exatamente esse, tá certo? Eu vou pedir licença para todos para dizer como que a cabeça do auditor fiscal funciona. A partir do momento, o senhor foi muito feliz em colocar exatamente nesse sentido, a partir do momento que eu verifico que o contribuinte está abrindo as informações, ele está respeitando o passo a passo, o meu nível de confiança naquele contribuinte, o meu nível de confiança na conformidade daquele contribuinte, cresce. Quem já teve a oportunidade de fazer um curso comigo, principalmente quando eu estou falando sobre o PAF e o processo inquisitório de fiscalização, já me viu falar diversas vezes que a pior situação possível é o gato e rato. Porque você está se escondendo daquele que tem o dever de ofício de verificar a sua conformidade. Ora, se você não mostra que você tem um mínimo de conformidade, aquele que tem o dever de ofício de verificar a conformidade, cada vez mais ele se torna mais arredio para você. E como o senhor bem coloca, o fisco é munido pela lei de uma espada muito poderosa. Não é um problema de dever para o fisco, o problema de dever para o fisco com um aumento de 225%. É multiplicar por 3 a sua dívida. Ok? Por quê? Porque você tomou essa decisão. Tá certo?
Quem conhece os meus julgados sabe que eu sou super restritivo para a qualificação da multa, eu sou super restritivo para o agravamento da multa, mas tem horas que o contribuinte forçou essa situação, né? E outra coisa, que eu, antes de passar a palavra para não me alongar, a gente sabe que o grande problema da maioria das empresas, e nisso o consultivo é fundamental, o sempre foi assim. O sujeito entra, ele é engenheiro, ele entra numa obra. Ele tem lá o CBO de engenheiro de obra. 2 anos depois, esse cara está no administrativo. Você vai olhar na GFIP do cara, o CBO dele é engenheiro de obra. E ele já está na sede. Ele já está na sede da empresa, com SAT de 1. E ele está pagando sobre 3. Tá certo? Então, parabéns, parabéns. Corroboro como auditor fiscal, corroboro como professor a sua fala nesse ponto. É importantíssimo e é importantíssimo que cada empresa, cada setor, principalmente nessa questão de recuperação de crédito, seja olhado com olhos de hoje e não com os olhos do cartão do CNPJ, que o cara abriu a empresa 30 anos atrás, com uma atividade que ele imaginava preponderante, com uma atividade que ele imaginava que ia ser a atividade que ele ia desenvolver, e a vida levou a empresa para outro caminho, tá certo? E, às vezes, o profissional que está assessorando essa empresa não tem o conhecimento, a felicidade de ter uma consultoria do nível que o senhor presta pelos detalhes que o senhor coloca. Então, parabenizo, agradeço, em nome da ABAT, em nome do Comitê Permanente de Tributação Previdenciária, pela sua fala, e já abro a palavra para quem queira dizer, usar dela, fazer uso. Doutora Mariana, doutor Halle, algum comentário? Ou então algum dos presentes, das presentes, por favor. Bom, enquanto o pessoal se manifesta aí com possíveis perguntas, eu vou deixar aqui uma pergunta de algumas situações que a gente vê na prática, né, de como operacionalizar o crédito, e que geram muitas dúvidas, né, em todo mundo que faz esse tipo de recuperação. A GFIP é sempre um assunto delicado nas empresas, aí os backups da vida, a gente tem sempre esse desafio, e como o Gustavo falou, né, no mundo ideal, retificar a GFIP por empregado seria, né, o melhor dos mundos, vai. Mas hoje a gente vê que tem um procedimento em que a retificação, na verdade, é o lançamento do valor, né, do crédito no campo de compensação da GFIP. Com isso, a GPS e o que foi declarado, né, existe a diferença, o crédito, né, se materializa, digamos assim, ali, e a gente consegue fazer a decomp para o fisco bater essa informação como um crédito realmente declarado, digamos assim, e pago a maior, né? Como, assim, não só para o Gustavo essa pergunta, doutor Carlos, doutor Halle, como que vocês enxergam essa operacionalização? Porque o contribuinte está colocando ali qual que é o crédito ali na GFIP, isso vai bater com a GPS como um crédito a maior quando você for fazer a decomp. Como que vocês analisam isso? Minha provocação. Eu queria só complementar, né, ótima ponderação que a Mariana fez, e aproveitar para cumprimentar o Dr. Gustavo pela sua apresentação, excelente abordagem de todos os temas, e respeitando o tempo para abordar tanto assunto assim não é fácil. Parabéns, Gustavo, pela tua apresentação. E eu queria só complementar um aspecto. Eu entendo quando o professor Carlos comenta, e aqui para fazer um contraponto, né, professor, entre o fiscal e o advogado, para a gente já também passar isso para os demais e abrir para debates. Eu entendo quando o professor fala sobre dar a ciência ao fisco através da retificação para que não haja, né, nada oculto. Mas levando em consideração que quando eu faço a compensação, eu estou já fazendo a declaração, como a Mariana falou, da DECOMP, eu tenho como passar elementos para o fisco que estou realizando a compensação, materializando o crédito, e o fisco tem como saber efetivamente que isso está acontecendo, ele recebe essa informação. Eu fico pensando
além disso, né, no preenchimento embora a Receita Federal exija, indo na linha do que o doutor Gustavo comentou, a Receita Federal exige, então, se eu estou fazendo administrativo, eu tenho que seguir a cartilha da Receita. Eu fico pensando, né, na razoabilidade dessa exigência da Receita Federal, e até com o viés pragmático que o senhor colocou, professor, né, não, entrando um pouco na operacionalização, se essa retificação ela é necessária para se dar amplitude e conhecimento cabal do fato, ou se quando eu faço a compensação, faço a decomp e passo isso, né, para o fisco, eu já materializo e o fisco já tem os elementos para poder acompanhar essa compensação. Eu não vejo, né, eventualmente, e era isso que eu queria colocar aqui para debate e passando para os nossos, também devolvendo a palavra, né, para o nosso palestrante, para o senhor e para os demais colegas, né, que eventualmente essa é uma matéria, tanto do ponto de vista, eu vou dizer, talvez, não é bem teórico, mas vamos utilizar essa palavra teórica, ela é um pouco polêmica, mas do ponto de vista pragmático, da operacionalização, na prática, ela é muito complicada. E muitas empresas, né, de fato, optam por não fazer. Né? Tem problemas com auto de infração, tem outras que não, tem discussões, tem decisões do CARF, enfim. É uma matéria que ainda não está pacificada. Mas também tem decisões favoráveis para o contribuinte. Então, eu devolvo isso para fazer esse pequeno contraponto, né? Que há essa preocupação do contribuinte para ouvir os demais em relação a esse aspecto. Professor Carlos Henrique, por favor. O senhor é presidente. Bom, a preferência é sua por ser o presidente e por ser o mais jovem. Essa prerrogativa da idade eu uso como... Eu vou fazer 60 anos agora, no mês que vem. No dia seguinte, eu vou pegar o cartão de idoso. Eu estou sonhando com o cartão de idoso. Antes eu sonhava porque eu ia aposentar, agora eu sonho com o cartão de idoso, só para parar na vaga ali na porta do barzinho para tomar cerveja, viu? Vou ser bem sincero. Mas, assim, doutor Halley, bom, eu fico muito confortável para examinar esse assunto, porque é a minha tese de doutorado. Tá? A GFIP é a minha tese de doutorado. Justamente nesses aspectos, tanto trabalhistas, quanto tributários, quanto previdenciários. Então, eu vou falar do ponto de vista, primeiro, acadêmico. Tá? Depois eu vou para a parte operacional da Receita e, por fim, examinar exatamente a questão que o senhor coloca do ponto de vista do contribuinte. Do ponto de vista teórico acadêmico, a importância da GFIP, ela transcende a questão tributária. Na verdade, ele é o documento que garante todos os benefícios previdenciários do trabalhador, principalmente a questão da aposentadoria. Tá? Então, a retificação dos valores da GFIP, ela, do ponto de vista do trabalhador, garante que tudo aquilo que aconteceu na vida profissional dele reflita na sua inatividade. Então, eu sou um defensor ardoroso da GFIP como instrumento de efetivação de política previdenciária, ok? Tá? Então, esse ponto, para mim, ele garante, vamos dizer assim, o porquê, do ponto de vista teórico, da retificação da GFIP. Do ponto de vista teórico tributário, eu cito no meu voto partindo de um doutrinador advogado, e um doutrinador que sabidamente, ele tem uma visão pró-contribuinte, que é o Schwerer. Tá? No livro do Schwerer de Direito Tributário, o livro primeiro dele, quando ele constrói a teoria da compensação, ele vai para a lei e diz que a lei é a lei que determina a compensação. Né? O ente tributante pode simplesmente não querer que se compense. Tá? Então, a compensação decorre da lei. Da lei de quem? Do competente, que é o ente tributante. No nosso caso, especificamente, a lei previdenciária garante compensação nos termos propostos pela Receita Federal. Então, a operacionalização da tributação, do ponto de vista legal, precisa, como o doutor Gustavo aponta, passar pelo crivo da Receita Federal. Então, esse é o ponto de vista da legislação.
Agora, olhando do ponto de vista do contribuinte, a doutora Mariana, com toda a experiência que ela tem, apesar da tenra idade, ela aponta uma questão que é muito importante. O problema não é o trabalho para recuperar o crédito. Não é esse o problema. Óbvio que isso é um custo, mas não é esse o problema. O doutor Gustavo já demonstrou que se supera em N vezes o custo. O grande problema é que a GFIP é um documento ruim. O sistema CFIP é ruim. Ele não é um sistema como uma retificação da tua declaração de imposto de renda, que você entra lá e em 15 minutos ele está na base da Receita Federal e você altera o campo que você quer. A GFIP é um documento aberto de 2000, eu acho que a última alteração sistêmica da GFIP, salvo engano da minha parte, é de 2014 ou 2018. Tem 8 anos que não tem tratamento tecnológico para ela. 8, 10 anos. 10 anos em tecnologia, gente, sou eu jogando bola. Já não vai mais, entendeu? Não tem como. Você não consegue recuperar. Tá certo? Então, isso, e aí eu vou no sentido do que o senhor coloca, isso não pode impedir o direito do contribuinte de tomar o crédito. Tá certo? Já no e-social, num sistema mais novo, mais aberto, essa retificação ela se torna um tanto quanto mais fácil, né, doutora Mariana? O problema é que o sistema é mais fechado que a GFIP, né? Embora tenha tecnologia, assim, o que aconteceu de fato com o e-social, eu sou um crítico com isso. Ele foi concebido para o contribuinte colocar o que ele queria. E, nesse sentido, ele era grandioso, porque eu, como fisco, conseguiria saber exatamente o que o contribuinte está pensando. A partir do momento que você fecha o sistema, você invalidou todo o ganho que ele traria. Né? Mas, assim, para encerrar, e já passando a palavra para o doutor Gustavo, doutor Harley, teoricamente, eu acho importante, do ponto de vista acadêmico, pragmaticamente, do ponto de vista da relação fisco-contribuinte, eu acho importante, mas eu entendo que existe um óbice que tem que ser superado quando o sistema impede que o contribuinte exerça o direito. Tá certo? E aí, não sei o que o doutor Gustavo acha, para contribuintes que estejam nessa situação, eu entendo que nada melhor do que se socorrer a prioristicamente do judiciário. Tá certo? Para quê? Comprovando que ele não consegue agir de acordo com a lei, ou com o regulamento, a normatização, melhor dizendo, ele tenha o seu direito garantido. Para quê? Para que o processo administrativo não seja um óbice para ele. Doutor Gustavo, por favor. Professor, concordo plenamente, mas assim, só colocando o ponto que o doutor Raí que assim, não deveria obrigar a ter a retificação por colaborador, 1 a 1, fazer, abrir, vincular GPS, etc. Não deveria. Assim como a CEFIP no passado já deveria poder desmembrar base do PF-GPS e do PNSS. Vou dar um exemplo muito simples. A gente tem lá 15 dias, né? Os 15 primeiros dias do afastamento, a contribuição previdenciária não incide recurso efetivo, não subiu, ok, tudo maravilhoso, pacífico, ok. E aí? Como é que eu faço para não contribuir no dia a dia? Uma pergunta bem simples. Olha que pergunta. Deveria ser pergunta do primário, na hora que a gente falasse de contribuição previdenciária. Deveria ser pergunta primária. Só que é uma pergunta que ninguém nem consegue responder. Por quê? Porque a Receita não desmembra a base da FGTS e do INSS. Professor Carlos Henrique, me perdoe, um achômetro. No meu achômetro, a Receita fazia isso de forma proposital. Por quê? Porque ela sabe que a partir do momento que ela abrisse essa possibilidade de eu poder desmembrar, ia ter uma enxurrada de desoneração. Meu achômetro, me deixa exercer a toga aqui da OAB, professor. Mas, assim,
de sempre brigar com a Receita, né? Tributarismo, a gente está sempre brigando com a Receita, mas diga assim, por quê? Porque a Receita não desmembrava. Quando veio o E-Social, nós tivemos que brigar, e muito, para conseguir, inclusive, incluir, eu não sei se o professor lembra, que ele não veio com a possibilidade de incluir a preponderância do RAT. Ele veio só com o campo do RAT, do CNAE. O CNAE preponderante não era possível. Nós tivemos que pedir, tá? Foi aceito hoje no social, não tem problema nenhum. Mas, sim, acontece. Tem muito para melhorar. Eu volto ao exemplo da forma base, não entrando na polêmica do eu falei o workshop só de forma de brincadeira, tá? Por favor, não entrando na polêmica do o porquê, mas sim dos fatos. Então, a gente tem diversas situações que a gente precisa aprimorar. Só que aí, o que eu quero colocar é o ponto prático. E tem que aprimorar, que a gente tem que brigar de forma incansável, não faz. Porém, com as cartas que temos em mesa, a gente tem uma opção a ser feita. Seguir essa cartilha da Receita e, como venho aqui dar um depoimento para vocês hoje, então, a gente tem quase que 50% do share do mercado previdenciário do país, né? no nosso escritório. E eu estou afirmando para vocês como depoimento. Nós não tivemos todos os contribuintes que retificaram, que demonstraram o crédito, que demonstraram o lastro, que retificaram, eles não tiveram o pedido, não estou dizendo existe vários, assim, em outras situações, em outras circunstâncias, estou dizendo no pedido da autorregularização. Não houve, e, consequentemente, não houve o despacho decisório. Por quê? Porque não há o que se autorregularizar, o que regularizado pela Receita está. Automaticamente, isso acabou inibindo o quê? Se eu não vou ter o pedido de autorregularização, eu não vou ter o despacho decisório. Se eu não tenho despacho decisório, eu não tive a autuação. E quem é mais fácil? A Receita tem lá um monte de gente para ela poder fiscalizar. A gente sabe da ineficiência do corpo da Receita de fato, né? Então, assim, falta braço para a Receita. E ela tem que escolher quem que é mais fácil. Então, assim, e é um fato. Agora, dever, doutor Harley, estou com você, doutora Mariana, estou com você, e não abro mão. Né? Então, assim, deveria poder ser de outra forma. Mas o fato prático nos mostra que. Agora, a gente quer brigar no como deveria ser, estou com o professor Carlos Henrique dizendo que isso aí, vamos para o Agora, se a gente quer fazer tomada de crédito, os fatos mostram que, seguindo a cartilha como a Receita pede, ela tem sido mostrado um caminho mais tranquilo e até cordial. Só para encerrar minha participação, prometo que eu não falo mais, o que vocês sabem que é bastante difícil, mas só para colocar duas situações. Primeiro, a questão que o senhor brincou, o motivo é pior. É pior. É uma questão entre Dataprev e Receita Federal sobre custo de operacionalização dos programas. É pior do que o senhor coloca. Eu falo isso constrangido. No tocante aos outros pontos, como eu vejo a situação, e aí o porquê de, graças à generosidade da Abate e dos senhores, eu estar aqui. A relação fisco-contribuinte, pensada isoladamente, é muito desproporcional. Se eu pensar singularmente um sujeito passivo versus fisco, é muito desproporcional. Agora, a partir do momento que associações com a respeitabilidade de uma ABAT levam as demandas para o fisco, no sentido de, olha, nós queremos estar conforme, só que para estar conforme nós precisamos disso. Eu vejo, talvez de uma maneira muito otimista, mas
eu acho que a gente precisa pensar o futuro do país dessa forma, eu vejo uma grande possibilidade de sucesso, como aconteceu durante a situação do E-Social. Como acontece hoje, toda vez que a Receita abre para consulta pública uma instrução normativa. Eu acho que a gente, como sociedade, como associação, precisa estar presente, e conclamo o meu presidente nisso, que a gente tenha uma atuação perante o fisco tão bonita quanto a gente tem perante o judiciário, perante os tribunais superiores. Porque aí, essa nossa conversa, ela vai estar confluindo das visões antagônicas que parecem. Né? Porque o senhor tem toda a razão. O senhor tem toda a razão. Na hora que você faz o procedimento correto, você não vai ter problema com o fisco. É um problema de demonstração, com as vicissitudes apontadas pela doutora Mariana e pelo doutor Harley. Tá certo? E mais uma coisa, viu? O senhor falou uma coisa super importante, desculpa que eu não falei da primeira vez. A questão das reclamatórias trabalhistas. Eu tenho tenho a felicidade de ser professor da Escola Judicial do TRT. O desconhecimento sobre as questões tributárias previdenciárias é absurdo. E eu já não sei quantos cursos eu dei lá, mas o senhor apontou assim, sai todo mundo com a mesma régua. E a gente sabe que a mesma régua em direito tributário previdenciário simplesmente não existe. Não existe. Tá? Então, parabéns, porque em questões trabalhistas, decadência, desoneração, contribuição acima de teto, empresa do Simples, demorou para a empresa do Simples não ter que pagar patronal. Né? Então, é por aí mesmo, a gente tem que enfrentar essas questões. Vamos abrir para as questões já, porque senão a gente monopoliza aqui. Pessoal, por favor, doutor Gustavo, é de vocês. Estou vendo ali a Valdirene, está muito quietinha, não falou nada até agora. A Valdirene deve ter perguntas. Pessoal, boa tarde. Só aproveitando, até para não usar muito do tempo, muito parabéns pela apresentação, parabéns, professor Carlos, Mari, Haley. Você foi falar da questão de usar o judiciário, a gente acaba sendo contraditório, né? Quando a gente quer fazer a forma administrativa para fugir do judiciário e acaba tendo que voltar ao judiciário para resolver o administrativo. Então, acho que a gente teria que evitar isso, né? A questão aqui que eu coloco, e que se vocês já tiveram problemas com isso, levando essas questões ao judiciário, eu não vejo, eu acho que não, pelo menos eu nunca tive problema, pelo menos não me lembro, né? Estou para aguardar aí homologações de questões transitadas em julgado de teses relacionadas à contribuição previdenciária. Pela IN 1717, eu habilito decisão transitada em julgado. Eu não preciso, nessa situação, retificar nada, porque a norma é a decisão transitada em julgado, onde eu habilito um crédito nascido da decisão transitada em julgado. E, nesse aspecto, não faria sentido, ainda com todo o respeito ao professor Carlos, a retificação da GFIP, porque nós estamos falando, na maioria das vezes, em contribuições da empresa, né? Mas ainda que tenha impacto na aposentadoria ou na vida do trabalhador de uma forma geral, não faria sentido essa retificação. E ainda que eu não queira judicializar, mas o judiciário acabaria facilitando, né? Se eu tenho uma decisão, eu habilito e eu calculo e apresento um número para compensar, sem a necessidade de retificar. Faz sentido? Posso só um comentário aqui para complementar o que a Valdirene está dizendo? O STJ decidiu, mais ou menos nesse mesmo sentido, Valdirene, em 2016, embora numa decisão isolada, a matéria não está longe de ser pacificada, tanto no STJ quanto no RESP, quanto no CARF. Depois, para quem tiver interesse, eu passo aqui no nosso chat o número do RESP.
Mas uma coisa que me chama a atenção é que, quando na linha do STJ, em que pese o fato de ter, como o professor Carlos falou, que a lei diz, nos termos que a Receita Federal, né, como ente tributante dispuser, tem ali um aspecto que é analisado pelo STJ como uma delegação indevida de competência. Então, que apesar de a lei o fazer e o fisco ter esse direito, ela não poderia fazê-lo e o fisco não tem esse direito, e aí reforçando com esse argumento que você está dizendo. Então, acho que essa é uma discussão importante, que acho que está longe de terminar, né? Tem, como o professor Carlos colocou aqui, aspectos até de doutorado dele, né? Então tem aspectos extremamente importantes aqui também nessa visão, e eu acho que esse assunto ainda, até pelo viés pragmático, pela preocupação, né, que isso leva para os contribuintes, ainda deve gerar um bom tempo aí de discussão. Mas acato aqui plenamente a sugestão do professor Carlos de que a ABAT pode e deve, na interlocução com a Receita Federal, né, fazer algo, né, direcionar um ofício, enfim, e aí esse comitê, né, tem plena autonomia para fazê-lo, com a ajuda dos que aqui estão. Então, a sugestão, professor, já está anotada e podemos prosseguir dessa forma, porque o tema é de relevo, né, nós podemos ver que ele tomou uma boa parte, está tomando uma boa parte do nosso diálogo aqui, e é um tema importante para todas as empresas. Fica muito ruim de novo, assim, na vida a gente está entre. Vou só colocar um ponto antes, que é a questão do administrativo, não, por que não judiciar, então, o judiciário direto, né? Com certeza. Se tiver dúvida, o ideal é que busque o judiciário direto. Agora, como cabe ao contribuinte mensurar o tributo devido, que se acredita, seja uma tese, ou que aquilo não deveria incidir, vou dar um exemplo, que a gente não concorda, a gente não dá parecer favorável para isso, tá? Que é aquela questão do INSS retido. Então, o INSS patronal pago sobre o INSS retido não deveria, em hipótese alguma, incidir. Mas vou tomar isso administrativamente? Não. Não. Mas, se porventura o contribuinte ele está convicto daquilo, ele deveria sim fazer iniciativa. Tá? A gente não está convicto disso. Aconselho o judiciário. Mas você está convicto desde que demonstre para a Receita o que ele está tomando de crédito, de fato. Para que ela possa, de fato, julgar, fazer o seu juízo. E o que a gente tem percebido é que diversas situações os auditores têm concordado. Então, aquilo que acordou, eu evitei o litígio. Aquilo que passou, ou até mesmo que seja pela ineficiência da Receita, e passou o prazo decadencial, parabéns, eu evitei o litígio. Né? Então, assim, e sem contar que tem muita questão financeira. Eu volto a falar para o viés financeiro. Empresas vivem de dinheiro, tem que fazer conta. A Selic agora está aumentando. Mas e com aquela Selic baixa para caramba? Por que eu vou judicializar? Eu vou ficar mantendo meu dinheiro atualizado pela Selic. Se eu coloco ele para dentro hoje, eu atualizo ele pela minha operação. E amanhã, depois, se eu for atuado, eu vou pagar a Selic. Então, assim, tem muita operação aqui, tem muito cálculo financeiro envolvido também, né? Então, por isso, ora optam pelo caminho administrativo, ora optam pelo caminho judicial, né? Agora, aquilo que for glosado administrativamente e que achar que, não, espera um pouquinho, eu tenho direito, vamos procurar o judiciário. Mas, em hipótese alguma, isso apareceu na explanação até aqui, a ideia não é essa, só que trazer o seguinte, olha, independente dele. Agora, aí sim, muito bem colocado, e eu falei ali atrás, a questão do transitou em julgado, eu tenho a obrigação de retificar. Vamos lá. A Receita me pede. O doutor Halley colocou um fato importante em 2016, que, inclusive, doutor, nós tínhamos naquele momento a solução de consulta da Receita, que é a 132. Salvo engano, estou falando de cabeça aqui, mas salvo engano é a 132, fim de 2016. Que ela vinha e dizia o seguinte, olha, mesmo pós-trânsito julgado, a essencialidade da retificação para cumprir o 32 da 2012. Por que isso? Porque eu, Receita, tenho que saber o quanto você está tomando de crédito. E aí, Valdirene muito bem colocou um outro ponto. Mas espera um pouquinho.
E pós-social, né? Então, assim, aí os novos trânsitos, porque aí a gente tem lá PIS e COFINS da vida pós-trânsito em julgado, eu não tenho que retificar para tomar com Selic, porque eu posso hoje tomar sem a Selic, daí sem retificar também. Mas não é o caso, não vou levar para esse lado, tá? Para não vou misturar o assunto. Mas falando de contribuição previdenciária, o que nós temos de discussão é no processo. Está líquido ou não está líquido? Foi mandado de segurança, eu liquidei ele em processo ou não liquidei ele em processo? Porque se eu não liquidei ele em processo, eu posso tomar isso como crédito? Posso. Sem retificar? Sim. Porém, está sujeito à glosa de novo da Receita. Não pelo tema, mas pelo montante do crédito. Não pelo tema, pelo montante do crédito. E isso nós vimos, nós todos que estamos aqui, vimos na pele, inclusive tem agora dia 30, salvo engano, tem uma apresentação, tem um tema da BAT, né, doutor Harry, com a Bruna Ferrari, que é da Clabin. O cliente tinha, nós que fizemos a operação, inclusive, de semestre da base da PIS lá. E o que era a grande questão que nós vivemos agora, né? A gente vivenciou esse momento. A gente vivenciou o momento da Receita fazer o quê? Eu vou agora tentar autuar ou ver se não tem erro no cálculo do semestre, porque a discussão do semestre do PIS eu não consigo mais brigar o tema em si. Então, quando a gente tem o trânsito em julgado, tem sim essa possibilidade colocada? Lógico que tem, eu posso fazer a compensação, porque é o trânsito em julgado, e por enquanto ainda a ordem judicial no país, por enquanto tem se cumprido, né? Assim a gente espera que seja para sempre. Mas não impede o direito da Receita aqui glosar ou autuar, não o tema transitado em julgado, e sim o montante, quando não líquido. Sim, mas a retificação, ela deixa de ser, considerando que o trânsito foi pós-social e a norma que reconhece o crédito é a decisão transitada em julgado, e nós estamos agora sobre o âmbito, já que eu estou trazendo para discussão, a IN 177 da Receita Federal do Brasil, onde a gente usa a mesma sistemática utilizada nos demais tributos da Receita Federal, onde eu habilito o crédito, como eu faço os demais tributos da Receita. Então, eu tenho a norma, o trânsito julgado, e eu habilito o crédito como um todo. Bem ou mal, vai dar trabalho para o fisco ir atrás desse crédito previdenciário, tal qual ele está tendo com o PIS/COFINS e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem o mecanismo da IN 1717 que permite, com o trânsito julgado, eu habilitar o crédito objeto da decisão, sendo mandado de segurança, seguindo todos aqueles requisitos, óbvio, né? Desde que você calcule, apure, coloque as competências, logicamente compense aquilo que é antes de social, somente com contribuições previdenciárias, que é a limitação que a norma coloca, mas eu não vejo, e aí justificativa até na própria legislação da Receita, de exigir retificação, mesmo com decisão judicial. Eu acho que aí a gente ir contra a praticabilidade mesmo, né? É você criar problemática para não devolver o dinheiro mesmo, né? E quando a gente fala também de retificação, eu entendo perfeitamente que a gente tem que ir atrás do crédito perfeito, mas a gente tem que avaliar também a partir de quando aquilo virou norma, né? Quando eu enxergo que o aviso prévio indenizado, ele deixou de ser, que bem, já faz um tempinho, né? Mas em que dia, em que hora ele deixou de ser, né? Ele foi declarado inconstitucional que dia, quando? Porque até então eu declarava o que a lei mandava, né? Então, assim, é estranho eu ter que retificar, até o artigo 100 do CTN, né? Eu agia de acordo com a lei, né? Então, assim, acho que a gente tem que ponderar também, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a conformidade, ela é simpática, ela mostra um contribuinte que vai de acordo, que vai na direção de acertar quando administrativamente, diante de uma tese clara, clássica, mas a gente tem que também
enxergar um momento, né? Falando do PiscoFins, mais uma vez, né? Qual é o momento do PiscoFins? O dia que o Supremo decidiu. Até aquele dia, ninguém saía tirando o PiscoFins, era uma tese, era uma discussão. Então, a partir de que dia que eu vou tirar aquilo da norma, né? Se aquilo é uma tese, então, o dia que o Supremo tirou, ou sempre, ou aquilo nunca deveria ter entrado, né? Então, acho que a gente também tem que ponderar, né? Porque se o próprio fisco exigia que eu incluía na norma, por que o próprio fisco vai me exigir que eu retifique? Né? Não faz muito sentido ele me exigir retificação em algumas situações. Acho que a gente pode usar isso como moeda de troca, ponderação junto à receita, Harley, e para também chegar num denominador comum, né? Porque também é muito complicado retificar na ponta do lápis, né? Só para finalizar, eu acho que também já está com pouco tempo, depois com calma, eu acho que em relação às verbas indenizatórias, na sua primeira fala, eu até falei com alguns colegas aqui que estão aqui presentes, alguns não estão aparecendo, né? Eu levei para alguns casos, estou tentando levar para o judiciário algumas verbas que estão em tese perdidas, mas ainda não têm repetitivos de indenizatório, que são essas faltas abonadas, algumas que depois do tema 20, eu acho que juntamente com esses descontos, a gente também pode, além dessa questão revisional do ponto de vista administrativo, que é o que a gente está se colocando, mas algumas questões que a gente pode, junto dessas decisões do STJ até dadas hoje, reavaliar se a ABAT pode atuar nesses casos para que a gente separe os leading cases, para que esses argumentos sejam efetivamente analisados. Você trouxe situações que depende muito de como está sendo pedido no judiciário. E a gente ouve na mídia que perdeu a discussão, né? Até que ponto perdeu e até que ponto os contribuintes estão sendo bem representados nesses leading cases, né? Então é isso. Obrigada, pessoal. Posso fazer um comentário? Quanto à questão da aviso prévio, ele utiliza de modulação, né? Fez algo muito debatido aqui dentro, né? Nós todos, né? Mas o aviso prévio é não incidência, né? Não incidência, não incidência de feito. Por isso a questão da verificação. E agora... O senhor mutou. Olha, gente, eu juro que eu não sei como está acontecendo no meu microfone aqui. Ele mutou, mas eu digo, só o final que a Mariana colocou, a questão do como, né, em algumas teses, é muito importante. Por isso, muito importante realmente a presença da máquina, é fundamental. A questão do aviso prévio, só para terminar aqui, em 2002, eu fui convocado para fazer uma revisão dos normativos ainda do INSS. E um belo dia eu estou na sala lá, reunido com o meu grupo, chega a chefe da tributação, à época da Receita Previdenciária, e falou: Carlos, precisa colocar aí que o aviso prévio indenizado é incidente. Eu falei: não vou colocar, você está louca? É indenizado. Ela falou: não, mas tem um parecer da Procuradoria que tem incidência. Procuradoria ainda do INSS. Falei: o problema é um parecer? Eu vou fazer um parecer que não tem incidência. Aí eu fui para o hotel, fiz o parecer e entreguei para ela. E não pus na IN. Resumo da ópera: 3 anos depois, eu fiz uma revisão dessa IN, vieram com a mesma história, eu entreguei a IN pronta para o presidente do INSS, na época, para o secretário da Receita, sem a incidência, peguei o avião, cheguei em São Paulo, publicaram na segunda com a incidência. A partir daí, começou essa confusão, que olha o quanto que custou para os contribuintes, o quanto que custou para o fisco, e eu tenho certeza que não pagou o que foi arrecadado. E o grande problema é, você criou uma situação antagônica desnecessária.
ao arrepio da lei. E para fazer o fechamento aí, já para passar para o Dr. Halley para o fechamento, agradecendo a todos pela participação. Nós só vamos ter um país tributariamente justo, fiscalmente justo, socialmente justo, quando antagonismos que não estão na lei deixarem de existir. Temos que andar juntos, fisco, contribuinte, advocacia, procuradoria. Dr. Halley, faltando um minuto, passo a palavra para o senhor para o nosso encerramento. Muito bem, procurando ser pontual no nosso encerramento, eu quero apenas, mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Gustavo, que enobrece mais ainda o nosso comitê tributário hoje. Quero novamente agradecer a coordenação do professor Carlos, da doutora Mariana, e também a todos os colegas que estiveram aqui conosco. Espero que os debates hoje aqui tenham servido para clarificar e também para esmiuçar temas altamente relevantes sobre tributação previdenciária, e peço também a todos, né, nós vamos agora organizar também já as reuniões de comitê para o próximo ano, peço a todos, então, que continuem conosco. Mais uma vez, muito obrigado a todos e desejo a todos uma boa noite. Obrigado.